Estamos de volta para a nossa terceira parte da nossa aula de hoje, a parte final da nossa aula, para fechar esse nosso assunto de matriz. Percebemos que matriz não tem essa complicação, basta você ter em si esse conhecimento de que matriz nada mais é do que um monte de vetor colado. Então, o vetor são as variáveis coladinhas, uma do lado da outra, encadeada, e a matriz nada mais são do que vetores, um coladinho em cima do outro. Tranquilo. Então, para inserir dados, para inserir valores, da mesma forma que você fez lá com a variável, da mesma forma que você fez com os vetores, sabendo que cada um dos itens que você vai adicionar, ele vai ser completado, ele vai ser incluído ali dentro da matriz, seguindo aquela regra de vai enchendo a linha, ou seja, enche um vetor, aí passa para o próximo, vai enchendo de um a um ali, seguindo ali esse preenchimento das células internas dentro da matriz. E aí já estávamos aqui a ver problemas, a ver os nossos primeiros códigos. Vimos o nosso primeiro código, uma simples matriz que tinha já pronta, com os dados já prontos, e vamos partir agora a continuar e ver outros exemplos. Eu quero que cada um desses exemplos que for mostrado aqui, que você refaça ele aí no móvel C, no seu smartphone, refaça ele aí no seu aplicativo, no seu computador, você utilize ele lá no CodeBlock, monte lá o código inteiro. Ah, já está um código pronto, professor, você já fez aí, eu sei que funciona, mas eu quero que você faça aí, que você experimente e que possivelmente você até incremente, melhore. E sempre vão guardando cada código que vocês fizeram. Vocês guardaram todos os códigos que vocês construíram lá no Portugal? Sim, eu guardei, professor. Foi praticamente mais de 50 códigos que foram feitos lá. Dá uma olhada naqueles códigos lá e vê se vocês conseguem levar um código daquele, um algoritmo daquele, aqui dentro da nossa linguagem C. É desse modo que a gente pratica, que a gente vai fazendo funcionar. Vamos utilizar, principalmente esse mês que a gente está entrando agora, que vai ser um mês mais tranquilo, um mês até que vai ter um momento de férias. Para vocês, criem ali pelo menos uma vez por dia. Vai lá, uma vez por dia. Chegou o momento que eu vou desenvolver um algoritmo. Desenvolva um algoritmo por dia. Se você desenvolver um algoritmo, só um por dia, ao final de 30 dias, 30 algoritmos. É só vocês perceberem isso, é prática. Um por dia você já está praticando ali, está criando, e aí você vai entender muito mais essa linguagem. Vamos lá para mais um probleminha dentro das matrizes. Eu tenho aqui mais um. Vamos ver esse aqui, como é que ele parte. Criar um programa com uma matriz 3x3 de inteiros, cujos elementos são da forma A, colchete I e colchete J, onde eles recebem I mais J mais 1 e imprimir a matriz. Então o que ele está dizendo aí, gente? Vamos dar uma olhada? Bora ver, entender o que ele pediu aí. Parecia complicado. Não, não é complicado não. O que ele quer é simplesmente que você crie esse vetor, esses vários vetores colados, do jeito que a gente vê aí, onde eu tenho praticamente 3 vetores, não é 3? É 3x3, não é isso? 3 vetores com 3 posições cada um, coladinho um em cima do outro. Então uma matriz aí com esse quadradinho, onde a gente tem aí as 9 posições. Cada posição dessa daí, eles deverão receber os valores da seguinte forma: o que tem em I, o que tem em J, mais 1. Então vai incrementando a passada aí, 1 a 1. A gente vê que no primeiro tem 1, depois vira 2, 3. Aí na segunda passada, 2, 3, 4. Na próxima passada, 3, 4, 5. Porque ele recebe mais 1. Não é 1, 2, 3? Ele recebeu o valor ali. Mais 1, então eu vou incrementar mais 1 em cada uma dessas posições. Onde tinha 1, virou 2. Onde tem 2, virou 3. Onde tem 3, virou 4 e assim por diante. A cada passada vai incrementando. Ah, então é só isso, Hildo. Ele quer que eu preencha esses elementos e a cada passada eu aumente um valor em cada uma dessas células, cada uma dessas unidades. Só isso que ele está pedindo. Depois que a gente entende, então, quero que vocês lembrem lá no comecinho, nossas primeiras aulas. O que é um algoritmo? O algoritmo é um problema que eu tenho que trazer a solução. Como eu resolvo um algoritmo? Entendendo o problema. Então é isso. Quando a gente vê o problema,
pode parecer algo confuso. Ah, essa matriz 3x3, onde I mais J mais 1 é o recebimento de cada um desses valores aí. Não entendi. Quando a gente entende como ele funciona, ou seja, eu só tenho aí 3 vetores colados, cada um com 3 posições, onde vai receber, a cada passada, vai receber mais um em cada célula aí. Em cada linha dessa daí vai receber mais um, cada elemento recebe mais um de valor na passada. Vamos ver como é que isso fica? Foi criada da seguinte forma, tá aí, ó, resolvido, ó. Olha ele em execução, bonitão funcionando ali, do jeitinho que ficou ali na lateral, não tem nem dúvida. Bora ver como é que eu faço esse código. Código pequeno, 16 linhas, onde eu tenho nas linhas 1 e 2 a criação, a chamada das minhas bibliotecas. Eu chamei ali, opa, olha, tem ali uma falhazinha aqui, bem aqui no comecinho, stdio, eu chamei a stdio 2 vezes, a segunda tinha que ser a stdlib, viu gente? stdlib. Ele nem falhou, ele acabou executando, porque na verdade ele nem precisava da stdlib. Por quê? Porque a gente não está utilizando nenhuma função da stdlib, é somente os comandos de entrada e saída, os comandos básicos, então ele só precisa da stdio. Eu até poderia dizer que eu excluiria essa linha. Ficou repetida. Eu nem preciso da stdlib não, só a stdio já está perfeita aí, gente. Melhorando nosso código, estão vendo? Durante a execução a gente está melhorando aqui. Vem aí a linha 3, nosso main, nossa função, iniciar o nosso programa. Linha 4, eu comecei duas variáveis de inicialização. Lembra que é sempre aquela regra? Ah, eu vou fazer um laço for. Eu tenho que criar uma variável de inicialização e normalmente eu chamava ela de i. Mas agora não é matriz? É matriz. E matriz não tem dois índices, ela não precisa de dois números, duas variáveis de inicialização? Sim, se é matriz precisa de duas, então vamos criar duas aí nessa linha 4. Int i e j, criei as duas. Depois eu vou criar o meu vetor, quer dizer, meu vetor multidimensional, onde eu tenho aí int a, eu chamei ele de a, esse vetor, e disse que as posições deles vão ser 3, 3, ou seja, o tamanho dele vai ser 3, 3. Ele vai inicializar com esses valores, 3, 3. Porque eu quero com 3 espaços, 3 células na horizontal e 3 células na minha vertical. E aí vem o momento da gente inserir os valores, criar os valores para esses espaços. Começa ali na linha 7, o primeiro for, onde o primeiro for é para o preenchimento do primeiro espaço, do primeiro índice. Vocês percebem ali que eu tenho que dizer os dois índices, o índice I e o índice J. E aí vem o primeiro, a leitura do primeiro. Vem o I, recebe 0. Então, a primeira passada é 0. Eu vou escrevendo aqui do lado. Ó. Vamos colocar aqui os dois espaços. Esse nosso Izinho aí, o que ele vai receber? Estou ali na linha 7. Primeiro passado, o que ele vai receber? 0. Tá lá, zerou. Aí ele pergunta, esse I é menor do que 3? Porque a gente quer que ele cresça até os 3 espaços, são 3 posições. Menor do que 3? Sim, ele é menor. E esse I vai receber mais 1 na próxima passada, porque é I mais mais, não é mais mais I. É I mais mais, esse acréscimo aí. Vem a outra linha, a linha 8, onde tem o outro for. O J é 0. E aí, J menor do que 3? Sim, e o J recebe mais mais. E aí, resultado, o que me acontece aí? Eu tenho ali o recebimento dos valores, o recebimento do primeiro valor, aonde eu tenho na posição A, bora ver ali, eu vou colocar o Azinho aqui, ó. A. Nas posições I e J, receberão o quê? Qual o número que ele vai receber nessa posição, gente? Bora entender? Primeiro, a posição foi definida 0, 0, na primeira passada. Então, o I aí no A é 0 e o J é 0. Então, a posição é o primeiro quadradinho. Qual é o elemento que vai entrar ali? Não é I mais J. Quanto é que tem I? Tem nada. Quanto é que tem J? Ainda não tem nada. Mais 1. Ah, então ele vai receber nessa posição quanto? 1. Tá aí. Recebeu 1.
Então ele vai receber 1 ali naquela primeira posição. Então o primeiro item ali, o elemento A00, tem 1. E aí ele vem passando de novo, entra de novo. O I recebeu mais 1, não foi I mais? Agora ele tem 1. E aí o J vai ter 1. Deixa eu pegar minha borrachinha bem aqui, para atualizar os nossos valores. Então ele tem 1 e ele tem 1. Agora é a posição, a próxima posição aí, 1, 1. Lembrando que na primeira passada, a gente vai ver as posições preencher os primeiros vetores. Então, o I aqui, ó, no I, o Izinho, o primeiro I, ele tem um valor de 0 e o outro 1. Ou seja, a posição 0, 1. Quanto é que recebe o 0, 1? Não é mais 1? Não é o I mais J mais 1? Então, bora atualizar aquele valor ali, ó. 2. Posição mais 2. E assim vai a cada passada. Agora vai ser o 0, 0, 2. O 0 e o 2. O I está com 0, o J com 2. Quanto é que ele vai receber? 3. Ele recebe 3, porque é mais 1 lá na nossa linha 9. Ele pede mais 1. E aí ele vem passando de novo. É agora sim, porque é for dentro de for, gente. Ele vai para o for externo. Ele volta para o for externo da linha 7. Opa. Ele volta para o for externo da linha 7. Deixa eu apagar isso aqui. Voltou para o for da linha 7. Aí na linha 7, o I recebeu mais 1, não foi? Incrementou. Agora sim. Ele está com 1 aqui. Aqui é um Izinho, tá, gente? Recebeu mais 1. E aí ele entra de novo no for do J. Aí ele vai. O J está com quanto lá? Recebeu 0. Tá lá, 0. Na primeira passada, ele não vai receber mais ali. Então, quanto é que vai estar na posição 1, 0? O 2. Já está ali, o 2. E ele vem de novo fazendo mais uma passada. Bora para a próxima passada. Ele volta para o for da linha 8, o início do for da linha 8. Ele não saiu daquele for, não teve a condição para a saída. Porque ele vai até o J ter o valor menor do que 3. Ou seja, quando ele chegar ali no limite do menor do que 3. E aí ele vem para a próxima agora. Aqui. 1, 1. Na posição 1, quanto é que vai ser? Na linha 9, ele diz que o I e o J mais 1. Então, é mais 1. Bora apagar aqui esse 2 aqui. E aí ele vai receber quanto? 3. Estão percebendo que a cada passada ele vai aumentando? E assim vai. Ele vai que esse I, esse primeira passada aí, ele está com 1, 1, depois 1, 2. E aí ele sai e volta para o for, porque ele incrementou o 2, chegasse a 3, ele seria maior. Aí ele volta para o for da linha 7. E aí, de novo, for da linha 7. Tá lá. Vou apagar logo esses aqui, aproveitar a borracha na mão. Aí ele retorna lá de novo, e aí vem com o 2 aqui. E aí vem a primeira passada, o J, 0. Tem ali o 2, 0. Qual foi o último ali? 3. 2, 0 está com o valor 3. Aí vem mais 1, agora 2, 1. Quanto é? Mais 1, vira 4. 2, o 2, 2, mais 1, 4 mais 1, vira 5. E assim ele sai preenchendo cada uma delas. Após esse preenchimento, tudo isso, ele ter todos os pré-requisitos para sair do for da linha 7, ou seja, o I chegou ao limite dele, ele chegou a 2. Quando ele chega ao valor de 3, 3 ele não é mais menor do que o 3. Nesse I menor do que 3. Então ele sai e vai para o próximo for da linha 11, onde agora a gente já tem tudo preenchido. A gente vai mostrar isso em tela. Para mostrar isso em tela, aí vem as mesmas passadas que a gente fez na primeira linha, as mesmas passadas que fizemos lá no for da linha 7 e o for da linha 8, a gente vai agora entrar em cada um deles, mas sem incrementar elementos ali internos nas posições do A, mas a gente vai somente fazer a leitura. Então a gente sai indo um a um para fazer a leitura, para ver a posição, o print da linha 13. O A na posição 00, quem está lá? É o 1.
o A na posição 0,1 é o 2, o A na posição 0,2 é o 3. Aí ele sai montando na linha 13 toda essa estrutura que a gente está vendo aí na execução, nessa telinha preta. E aí é que ele consegue montar tudo isso. Então lembre-se disso. É a mesma coisa do vetor, gente. Primeiro monte o vetor, um for, que ele monte, recebe os valores e monta o vetor, para depois de tudo montado, você vai ter que revisitar aquele vetor, nesse caso aqui, a matriz, revisitar a matriz com cada posição, a posição, para refazer. Professor, é diferente o for da montagem, do inserção de dados, de revisitar? Não, a única diferença é que dessa vez você não está utilizando o que a gente viu ali na linha 9. Eu não estou inserindo valores. Podem perceber que é a mesma coisa, mas sem a inserção dos valores. Ao invés da linha 9 estar ali, ela é substituída para o que a gente vê pelo print da linha 13. Então ele está mostrando na linha 13. E aí na linha 14 é uma estratégia que a gente vai ver que tem dois modos aí de fazer essa estratégia. Tem ali 1, 2, 3 e tem um pequeno espaço entre eles, correto? Tem um espaço. Eu estou utilizando justamente esse espaço ali pelo comando put, vocês viram ali que eu coloquei o aspa, ou seja, sempre que eu printar um elemento, aí o put vem ali com as aspas, dando um espaço entre o elemento que tem o 1, o elemento que está ali na posição A00, para o elemento da posição A01. Então eu dou esse espaçamento aí entre esses dois itens. Bora mais um exemplo. Exemplo 2 agora. Criar um programa que, dado um valor n, escolhi um valor n, ele vai construir um triângulo, o chamado triângulo de Pascal. É aquele triângulo, um triângulo natural mesmo. Que ele vai ali preencher da seguinte forma. Esse triângulo de Pascal, as suas laterais, a gente vê isso aqui. Onde eu já vi esse programa, professor? Eu já vi algo parecido. Vocês já brincaram em um programinha, um joguinho que tem lá no Windows chamado Campo Minado? Como é que ele consegue criar? Quem entende ali, quem já jogou, já brincou com Campo Minado, ele sabe que naqueles espaçozinhos tem ali numerozinhos mostrando as bombinhas que estão nas laterais daquele quadradinho. E aí, como é que aquilo dali é criado de forma automática? Cada vez que eu vou reinicio o programa, reinicio o joguinho, uma nova partida, as bandeirinhas, as bombinhas, elas mudam de posição. Como é que isso é feito? É feito através de uma matriz. É utilizando essa matriz, não montando necessariamente aqui o triângulo, como a gente está montando, mas montando a matriz mesmo, o quadradinho. E a estrutura é feita desse modo aqui, onde um elemento, um certo numeral, significa a bomba, um outro numeral significa a bandeira, o local livre, e mostrará os valores ali contabilizados ao redor, na vizinhança daquele valor, quais seriam as bombinhas. Aqui é algo bem próximo ao que a gente viu ali. Então o que ele está querendo? Ele está querendo que eu crie essa estrutura aqui, ó. Eu criei essa estrutura. Perceba que tem essa estrutura bem aqui, ó. Percebam que a estrutura que ele está sendo criado, ó. Ele quer esta estrutura, onde ele vai crescendo aos poucos. Olha, ele tem na primeira coluna, sempre haverá o número 1. E nas colunas, em cada uma das linhas criadas nesse vetor, o primeiro vai ter na primeira posição 0, 0, 1, depois na posição 1, 1, mais 1, 1, depois 2, 2, depois 3, 3, 4, 4. Então ele vai sempre buscar esses valores idênticos. Ele está procurando essa fórmula para fazer isso, para montar isso. Bora ver como é que ele fez? Como é que foi feito tal programinha? Antes de mais nada, a gente tem que entender o seguinte. Para gerar o tal triângulo, a gente tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, construir uma matriz com n por n de zeros. Ou seja, eu crio ali o meio do nosso triângulo ali com zeros. Depois eu preencho a primeira coluna com uns. Não é isso? A primeira coluna tem que estar cheia de uns. O resto tem que estar tudo zerado. Primeira coluna, depois eu modifico tudo com 1. E depois eu saio preenchendo aqueles valores que são idênticos, ou seja, a posição 0, 0, posição 1, 2, 2, 3, 3, com uns. Aí eu saio preenchendo esses outros. Vamos ver como é que isso ficou. A gente vê aí o programa em execução e como ele funcionou. Tenho ali a minha biblioteca básica,
a stdio. Tem uma constante criada. Ei, professor, você criou constante int n que recebeu 10. Até agora tu não tinha usado desse jeito, professor. Você tinha usado aquele define, max e dava um tanto. Eu posso criar a mesma coisa aqui, da mesma forma, aquele jogo da velha, define, n10. Poderia ter feito desse jeito? Pode. E por que você utilizou o const aí? Porque eu gosto de mostrar para vocês que existem estratégias diferentes para chegar ao mesmo resultado. Então, se você quer criar uma variável indexada, que ela significa algo perante uma constante, eu posso utilizar do mesmo modo como a gente já fez lá na criação de constantes no nosso Portugal, o const, o tipo dela e o nome dela. Eu posso usar desse jeito, e ela tem que ser inicializada com um valor. No caso aí eu criei const int n, recebendo o valor logo 10. Ou eu posso usar a estratégia da biblioteca, o define. Eu utilizo ali o jogo da velha, o define, nome daquela variável, daquela constante, né? Aquela constante ali que vai ter um número, e coloco o valor que ela vai chegar, o limite que ela vai chegar. Normalmente, quando a gente cria um const, a gente chama uma constante através de um const, é porque eu estou utilizando esta constante para ser utilizada dentro do meu código, e não necessariamente ela vai ser utilizada para uma matriz ou para um vetor. Então ela é para uma constante como o número π, eu chamaria como const. Mas se eu quero utilizar essa constante como uma variável indexada, que seja justamente para uso do meu vetor, eu utilizo o define. Mas qual é a diferença das duas? Só o modo de escrita. É a prática do modo de escrever. Normalmente, pelo bom desenvolvimento, se eu utilizaria um vetor, estou fazendo uma constante para um vetor, para uma matriz, eu chamo define. Se eu estou fazendo uma constante para ser utilizada como número π várias vezes, eu chamo const. Então você fez desse jeito aí agora, professor, nesse código. Está errado? Não está errado, mas a boa prática diz que você usaria o define, nesse caso bem aqui. Eu usei o const para mostrar que funciona também, que você pode ter o mesmo modo de execução, a ferramenta para vários usos. Tudo bem? Para vocês. Eu esqueci como é que chama aquele tal do define, como é que faz isso, como é que chama uma variável indexada. Posso chamar só um const? Pode. Tá? Então é um modo diferente, a gente tem que ter várias habilidades aí para resolver um problema. Vamos voltar aqui e ver como é que isso foi resolvido. Eu tenho ali o const na linha 2, linha 3 eu comecei o meu main, está ali o meu programa, e aí vem ali na linha 5 as minhas variáveis sendo criadas, sendo que todas elas são do tipo int. Criei as duas variáveis de inicialização, o i e o j, que vão ser usadas no meu for, e criei a minha matriz, chamei ela de A e disse que as posições são n, o nosso nzinho, nossa const lá no topo. Ou seja, eu poderia ter só criado aí A 10, 10? Poderia, pronto, 10, 10 já dava certo. Mas eu quis fazer isso lá na const para modificar isso. Eu quero um triângulo maior, eu quero agora que esse triângulo apareça maior na tela. Então eu posso criar ali, ao invés de ser 10 no const, eu posso colocar 20? Pode. Então é isso, eu fiz desse modo. Linha 8 vem o nosso for, ali nessa primeira contagem, algo muito próximo do que a gente fez hoje, a gente já fez naquele primeiro problema, aquele problema anterior, faz a leitura de posição a posição, chegando até o limite de 10, onde ele vai montar preenche tudo com 0. Na segunda passada, aí ele sai preenchendo a coluna, primeiro passo ali, ó. Vocês percebem que é o primeiro passo, ele preenche a primeira coluna, tudo com 1. Tá ali na linha 11, ele preenchendo tudo com 1. E aí, após fazer esse preenchimento, ele sai preenchendo as devidas posições ali com os outros valores. Chega-se ao passo da linha 15, um novo for, ao preencher tudo com 1, a primeira coluna, e zerei as outras todas as outras estão zeradas, chegou o momento de eu preencher agora com os números a nossa lateral aí, a nossa descida do nosso triângulo. E aí, nessa descida do nosso triângulo aí, nossa hipotenusa, né, do nosso triângulo, nós temos aí o for da linha 15, onde ele sai percorrendo passo a passo
e verificando aqueles que têm a posição 0, 0, posição 1, 1, posição 2, 2 e assim por diante, chegando até a saída ali na nossa linha 17. Linha 18, eu entro em um novo for, agora é o percorrer toda a minha estrutura para mostrar a nossa matriz em tela. Então ele sai percorrendo cada espaço, cada posição dessa ali na linha 18, sendo a linha, e cada espaço na linha 20, mostrando ali as colunas e montando isso em tela. Chegamos à linha 21, onde ele mostra ali todos os espaços, ele mostra dá o print na tela e mostra todos os números da nossa matriz. Quero que percebam o seguinte, que agora eu não coloquei aquele puts para ter o espaço de uma para outra. Ah, é mesmo. E aí, como é que você criou esse espaço? Vejam que no print da linha 21, eu coloquei ali porcentagem 4D. Isso quer dizer o quê? Que esse número ali, o número esperado ali, era que fosse até 4 dígitos. 4 dígitos que sejam mostrados antes da vírgula. 4 dígitos, já que é decimal. 4 dígitos que são mostrados. Mas quando eu mostro o número 0, o número 1, os espaços onde teríamos dígitos, como são 0 à esquerda, eles simplesmente não aparecem. E aí eles são espaços. Então, desse jeito que eu crio espaço em cada um deles. Percebam que lá, nas linhas que apareceram numerais já como o 10, o 15, com 2 casas, eles estão ali e o espaço continuou aparecendo, porque eu quero até 4 dígitos a serem aparecendo. Ou seja, eu utilizei uma outra estratégia para, ao invés de utilizar o puts, eu poderia ter, ao invés de ter feito aí o 4D, eu ter feito como no último exemplo, eu ter só chamado o A e o I, as posições A, colchete I e colchete J, e logo abaixo ter chamado puts e dando espaço, poderia ter feito desse jeito. Dava certo? Mesma coisa, só que eu utilizei uma outra estratégia. Então sempre, a cada código, por isso que eu estou falando para vocês, façam esses códigos na casa de vocês, no celular de vocês, porque a cada código eu utilizo alguma estratégia diferente para que vocês possam aprender essas estratégias diferentes para usar em momentos da sua vida de programador. Vamos para mais um programa aqui, mais um problema, o problema 3, onde agora eu mexo com notas. As notas de uma turma são armazenadas em uma matriz de forma que a iésima linha contenham todas as 4 notas bimestrais de um aluno. Supondo que o 1, o 2, o 3 e o 4 bimestre possuem pesos 1, 2, 1,2 e 1 e 2, respectivamente. Calcular e mostrar a média. Ou seja, agora não é simplesmente calcular, eu tenho que colocar até a questão dos pesos aqui no cálculo de cada uma das médias. Como é que a gente faz isso? Agora não é só recebimento de notas e entregar a média. Eu tenho que inserir também peso. E é isso que a gente vê em muito caso aí. Eu tenho um sistema acadêmico de uma instituição e nessa instituição o professor vai fazer notas, vai ter provas diferentes. A primeira prova tem um peso diferente da segunda, porque a primeira prova ela tinha ali a teoria, a segunda prova é a prática e na prática a gente valoriza mais, então tem um peso maior. Como é que eu faço isso no nosso código? Como é que eu vou alterar isso no nosso código? Um código, um algoritmo recebendo nota, a gente já fez isso várias vezes, mas agora com a questão de uso de pesos vai ser um pouco diferente. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: como multiplicar uma matriz por um vetor? Por quê? Porque eu terei ali o recebimento das notas, que vão estar ali disponíveis dentro da matriz, e eu terei os pesos dentro de um vetor. Então eu tenho que aprender a fazer a multiplicação usando matriz e vetor. Multiplicar vetor por vetor era multiplicar elemento, unidade, célula a célula. Multiplicar matriz por matriz, mesma coisa, célula a célula. E qual é a diferença de multiplicar uma matriz para um vetor? Basta que você aponte qual vetor, qual célula do vetor você quer multiplicar por qual célula daquela matriz. Então basta que eu use da seguinte forma.
já que vamos utilizar aquela estrutura de preenchimento de notas bimestre a bimestre e, por último, fazer o cálculo pelo o peso daquela nota, o peso daquele bimestre, então, primeiro passo o primeiro laço, nosso for, é onde eu vou utilizar todo o cálculo. Então, tá aí, primeiro passo, faça a continha de recebimento, nosso primeiro laço, eu vou receber todos os valores, todas as notas dos alunos. Recebi, estão dentro da matriz? Está lá guardadinho? Está guardadinho. Aí, após isso, eu vou percorrer esse laço procurando justamente estas notas para que aí sim eu faça a tal multiplicação pelos pesos. Então, vejam só como isso acontece. Ó. Eu sei já fazer programas, fazer algoritmos que recebem notas, recebem valores. Mas eu agora quero, além de receber os valores, fazer um cálculo pelo peso de nota, não é isso? Então, sempre que vocês tiverem um problema grande, quebre esse problema em problemas menores. Então, meu primeiro passo vou receber as notas. Pronto, recebi as notas. Sabe fazer isso? Sei. Estou com as notas ali? Sim. Aí agora eu vou resolver o meu segundo problema, que vai estar no meu segundo laço, que é fazer a multiplicação dessas notas pelo peso. Aí vai ser a solução do meu segundo problema. E resolvendo os dois problemas, eu resolvo o meu problema maior. Vamos ver como é que isso ficou? Começa o programa, linha 1, ali inserindo a nossa biblioteca. Eu estou aqui, nesse caso, supondo que a classe tenha 10 alunos. Eu estou colocando ali como se tenha 10 alunos. Mas, para diminuir, porque não ia caber essa quantidade de notas aí na nossa tela, para ficar mais acessível, eu criei ali, da mesma forma, o const, que poderia ser o define, na linha 3, onde ele está recebendo o valor de 4. Então, se eu quisesse ali define para 10 alunos, eu criava o nosso define M10. Mas o que eu fiz? Eu coloquei só 4, porque eu vou receber a nota somente de 4 alunos. Tá? Eu vou pegar só a nota ali no máximo de 4 alunos. Eu quis reduzir esse nosso código, para ficar mais conciso. Na linha 6, eu criei as minhas variáveis I e J e uma K, que também vai ser utilizada justamente na questão dos pesos, no nosso laço que a gente vai utilizar para o cálculo dos pesos. Vem ali mais uma variável float, criei a soma, que é onde vai receber a soma dessas notas, tá? Porque eu quero encontrar a média também dessas notas. E aí vem o nosso vetor, os nossos vetores e a nossa matriz. A primeira matriz ela vai ser ali um float A, a nossa matriz A, onde ela vai ter a posição M, ou seja, a posição M, o vetor lá de cima, lá o 4, a nossa constante 4, poderia ser substituído esse M só pelo 4, até 4, ou seja, de 4 a 4. Por que 4 ali na linha 8 é M e 4? Porque você já definiu 4. Não são 4 bimestres? Então já está definido que é 4, ali é fixo. E aí vem os outros vetores, o R do M, que vai crescer até aquela quantidade dos alunos, o R é a quantidade de alunos para esse vetor, e o P para 4, que é a quantidade de pesos, os pesos que vamos ter nas 4 notas nos 4 bimestres. Sendo que esse P com 4, ele já está recebendo ali 1, o 2, 1 e 2, ou seja, primeiro bimestre tem peso 1, segundo tem 2, o terceiro tem 1 e o quarto tem 2. Foi assim que os pesos foram definidos aqui no nosso problema. Olha lá, o peso definido no nosso problema. E aí começa o nosso primeiro laço para armazenar as notas. Vem na linha 10 um for que vai fazendo a pergunta. O aluno, aí sai pedindo as notas. Aí a pessoa sai colocando nota a nota. Nota 1, no primeiro laço, nota 1, aí a pessoa coloca a nota 1. Nota 2, nota 2. Nota 3, nota 3. Nota 4, porque esse laço só vai até 4. Tá? Só vai até 4, receber as 4 notas dos 4 bimestres. Colocou as 4 notas, e aí ele sai desse laço, sai desse for da linha 13 e volta para o for ali da linha 10. E vai o segundo aluno, porque a gente tem que preencher a nota de 4 alunos, não é isso? E aí vem o segundo aluno,
preenche as 4 notas desse aluno. Depois ele retorna de novo para a linha 10, preenche as 4 notas desse terceiro aluno. Retorna de novo para a linha 10, preenche as 4 notas desse aluno. Por isso que eu diminuí só para 4 alunos, porque se ficasse 10, a gente ia ficar preenchendo 10 alunos aí, já era muito. 4 eu já achei que ficou extenso, mas isso depende de vocês, de quantidade de alunos aí. Vocês colocam até, pode colocar esse recebimento de valor do tamanho da quantidade de alunos por programa mesmo. Ah, o professor aqui, ele vai dizer na hora quantos alunos ele tem na turma. Ele tem 28 alunos, então ele colocaria ali recebimento de número 28. No caso aqui, eu coloquei só 4 alunos. E aí, após receber as 4 notas, a gente vai para o cálculo da média, ali na linha 19, onde ele passa, ele revê a questão do vetor e sai pegando ali todas as notas dos alunos para buscar qual seria a questão da média, a média daqueles alunos. Onde ele sai fazendo a soma nota a nota, posição a posição, e aí ele tem a média geral. Chega na linha 25, que é o momento da gente começar a fazer o cálculo agora com o peso, ou seja, a segunda parte do nosso problema, é o peso. E aí ele vem olhando a soma, ele sai percorrendo cada um espaço desse vetor, procurando nota a nota e sai fazendo a multiplicação por aquele peso, sendo que o peso está ali na linha 8, ali no P, recebendo peso 1, 2, 1 ou 2, dependendo da posição desse P, se ele é o P1, 2, 3 ou 4, qual seria qual bimestre. E aí esses valores ficam armazenados e aí chega ali no último for, ali na linha 30, onde ele vai mostrar a média do aluno. Primeiro mostra a média do aluno, ele busca essa média e mostra essa média ali, quanto que foi a média dos alunos. Aluno, a média e a média de cada um dos alunos após a soma das notas do aluno. Ele vai mostrar a média com a soma das 4 notas após o cálculo com peso em cada uma delas. Poderia ser incrementado mais alguma coisa aí? Poderia mostrar se essa média está dentro da média do colégio, ou seja, o primeiro aluno ali, se a média fosse 7, o primeiro aluno estaria com status reprovado, ou estaria de recuperação, o segundo aluno já seria algo como aprovado. Então a gente poderia mostrar esse tipo de valor, exame final, a gente poderia fazer ainda isso a mais. Nesse caso, nesse problema, não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo só fazer o uso de 2 problemas, recebimento de notas e pesos em um só problema. Quarto problema. Uma fazenda foi dividida em 3 regiões e para cada uma delas é armazenada em uma matriz a informação da produção em toneladas de 4 tipos de culturas. Tem ali o milho, a soja, feijão e arroz. Os dados de um ano são registrados em uma matriz, então a gente tem que construir um programa que realiza as seguintes tarefas. Primeiro, ler os dados de produção de cada cultura em cada uma das regiões da fazenda. Segundo, calcular a produção de grãos de cada região. Terceiro, calcular a produção de grãos de cada cultura. E quarto, calcular o total de grãos produzidos pela fazenda. Quando a gente vê um problema como esse, isso aqui é comum de aparecer para a gente fazer, viu? Quando vocês forem desenvolvedores, chegar alguém e pedir para vocês fazerem isso aqui. Isso aqui é muito comum. Parece ser algo extremamente complicado, mas não é tanto assim. É só o uso da matriz, gente. Só a utilização da matriz. Olha só como seria a ideia. Primeiro você entende o problema e rascunha isso. O que ele quer? Ele quer que veja as regiões. Eu tenho 3 regiões, ou seja, as 3 regiões da minha fazenda, e essa fazenda produz, deixa eu ver aqui, produz milho, soja, feijão e arroz. Então haverão dados que serão ali preenchidos em cada região dessa daí, onde estará a produção de milho, soja, feijão e arroz. No caso ali, o milho, ele tem a região 1, ele é produzido na região 1, 2 e 3. E existem os dados que vão ser ali preenchidos ali, que no caso ali só está um número aleatório por enquanto, que esse é o número que o cliente vai preencher. Está ali o 3, o 1 e o 2, onde vai estar os números reais da produção. Após isso, a gente tem que fazer a soma total da cultura. Ou seja, o milho nas 3 regiões produziu aí 3, 1 e 2. Eu somo esse total aí para mostrar o total que foi feito ali na cultura, o total geral da cultura. Quanto que a minha fazenda nas 3 regiões
produziu ali de milho. E assim por diante em cada uma delas. Então a gente percebe o seguinte, todos eles são números do mesmo tipo. São culturas. São milho, soja, são tipos diferentes, mas todos eles são números, que eu quero a soma geral. Então eu posso guardar tudo isso em quê? Em um formato de matriz. E aí é a utilização dessa matriz. A gente percebe que é um programa que parece ser muito complicado, mas quando a gente vê, olha o tamanho do código, gente. 22 linhas. Muito simples na questão do código. E o que ele tem que fazer? Se a gente for perceber, o que eu quero ali? A criação na linha 5 da nossa matriz que está ali. Foi criadas as variáveis para usar nos laços, a variável de inicialização. Então eu só faço o preenchimento dessa matriz, pelos valores ali que foi passado ali para nós. No caso, eu tenho a quantidade de culturas, 4 culturas, que está ali na nossa constante N, que eu recebi os 4 culturas. E aí ele sai fazendo em cada laço, preenchimento, primeiro preenchimento, região 1, quais são os valores? Aí sai cultura 1, eu poderia até acrescentar ali, ao invés de só colocar cultura 1, cultura 2, colocaria produção de milho, produção de soja, quanto que foi a produção de soja? Aí eu colocaria ali 10 toneladas, 30 toneladas, e assim ele sai preenchendo cultura a cultura, cada uma das culturas, as 4 culturas, os 4 tipos de produtos, em uma região. E aí eu preencho cada um deles, e aí a gente vê que ali, na linha 14, a gente tem ali o cálculo final, é onde eu percorro a nossa matriz e fazendo a soma, nosso preenchimento da soma final ali dos nossos valores, dos valores recebidos. E aí eu tenho que retornar na linha, ali na nossa linha 18, retornar ao vetor que já foi todo calculado para mostrar em tela. Então a linha 19, o nosso for da linha 19, ele serve justamente para mostrar em tela. É o que a gente vê aqui na finalização do nosso produto. Região 1, teve essa quantidade aí de produção. Região 2, essa quantidade. Então eu saio definindo essa quantidade em cada um desses itens, aí, em cada um desses termos. E até seria interessante, eu nem incrementei isso, tem ali 4F, vocês percebem na linha 20 tem 4F. Seria interessante eu ter diminuído aquilo ali de 4F.2 para diminuir aquela quantidade de zeros depois da vírgula. Ele ficou automático aquela quantidade de zeros, então eu poderia até diminuir ali, otimizar o nosso programa. Bora para mais um probleminha aqui, probleminha mais simples, mais didático, nem tanto assim de algo profissional. Programa em C que preenche uma matriz 3x3 e depois mostra os dados. Simples, ele vai pedir ali os dados para uma matriz 3x3. Tá lá, ó, pedindo, ei, digite aqui os valores de cada posição da nossa matriz. E no final ele vai mostrar como os dados foram digitados ali. Como estariam os valores naquela matriz. Vamos ver como é que foi feito. Simples. Basta que a gente, na linha 5 ali, foi criado a nossa matriz, 3x3. Tem as nossas duas variáveis I e J para os nossos laços. Na linha 9 tem justamente o nosso primeiro laço percorrendo as posições, pedindo o elemento 1, o elemento da posição 0, 0, elemento da posição 0, 1. Ele sai percorrendo e pedindo para a pessoa digitar. Diferente do que a gente já viu aqui, que vinha automático tudo isso. Mas ele vem percorrendo passo a passo aqui, pedindo preenchimento. Eu digitei ali nesse preenchimento do nosso valor ali, os números de 1 a 9. E aí vem a saída de dados na linha 18, nosso for ali na linha 18. Ele percorre toda a matriz de novo, e aí mostra todos os itens ali através da linha 21. Gente, sempre lembrar isso. Primeiro, você faz um laço para preencher a matriz, da mesma forma lá do vetor, um laço para preencher, e depois você faz um novo laço para percorrer aquela estrutura e mostrar isso em tela. Sempre é isso. E a mesma estrutura que você utilizou para mostrar, você vai utilizar agora da mesma forma. A primeira estrutura para preencher, você utiliza a estrutura para mostrar em tela. Temos mais um aqui.
Uma posição de matriz é referenciada por uma linha e coluna. Então, faça um programa que leia uma matriz 4x4, do jeitinho que está aí ó, na tela, 4x4. E o programa deve perguntar o valor de cada posição da matriz e, em seguida, imprimir em tela. O último a gente viu que ele mostrava cada posição, uma das posições desse modo. Agora eu quero que mostre em tela aquele efeito ali, de ficar o quadradinho com os números, desse jeitinho. Qual seria a diferença na montagem disso? Tem ali no início do nosso programa a criação, na linha 4, a criação da nossa matriz. Eu disse que eu estou definindo ela, poderia ter escrito 4x4, mas eu defini ela através do nosso define lim 4. Eu criei uma variável indexada, um valor que pode ser modificado. E aí vem o nosso laço ali na linha 6, as variáveis foram inicializadas com 0, nem precisava ali da linha 5, já que dentro do for ela está sendo inicializada com 0, e aí vem percorrendo, criando essa estrutura, onde pede-se para cada vez ali, posição 00, digite o valor da posição, aí a pessoa digita um valor. Posição 01, aí digita outro valor. Ou seja, ele pede todos os valores digitados aí. Diferente que a gente poderia ter colocado isso tudo com recebimento direto. Mas eu pedi, no nosso exercício aí está pedindo, que seja pedido ao nosso cliente, que o usuário insira esses valores. Vem ali na linha 12, a demonstração de tudo que foi digitado pelo usuário. Então é a mesma estrutura de antes, gente. É um for para preencher, uma estrutura de for para preencher e uma outra estrutura idêntica à de preenchimento, só que agora para visitar as posições. Eu visito na linha 12 cada uma das posições e mando ser mostrado em tela, sendo que a cada posição que vai ser mostrada, tá ali, linha 14, a cada posição que vai ser mostrada, eu vou mostrar a posição do mate 00, posição do mate 01, ele vai mostrar cada uma delas através do for. Hildo, você não utilizou o puts aqui para fazer o espaçamento, você não utilizou a questão da quantidade, utilizou ali a quantidade de dígitos 4D, como você fez anteriormente. Qual foi a estratégia aqui dessa vez? A estratégia dessa vez foi que ao lado desse porcentagem D, perceba que eu deixei um espaço ali, aquele espaço é o que vai aparecer como espaço na estrutura dos números. Então é outra estratégia para a gente criar esse espaçamento aí nessa nossa imagem. Eu posso utilizar, olha aí, só hoje eu mostrei para vocês 3 modos, utilizando o puts, com as aspas, utilizando uma quantidade tipo 4D, uma quantidade de números antes da vírgula, que seriam os números nulos, o 0, que não aparece em tela, então ficaria o espaçamento, e eu utilizei o próprio espaço dentro do print, que é um dos mais usados aí. Tenho aí mais uma, onde agora eu peço que a pessoa digite 5 notas, vai lá, digite as notas, temperaturas, e aí essas temperaturas vão ser convertidas para Celsius. A gente fez essa conversão de Celsius lá no nosso Portugal, só que agora, para ficar mais complicado, a gente utilizou essa 5 temperaturas ao mesmo tempo para fazer essa conversão. Como é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito de um modo bem simples, Hildo. Nem precisa utilizar nenhuma estrutura aqui de matriz, de nada disso. Eu poderia utilizar um vetor para acompanhar isso, mas como não foi pedido, o que eu fiz? Eu simplesmente recebi os valores por um simples contador lá no for, como a gente vê na linha 9. Esse contador ele vai sendo incrementado a cada passada e estes dados vão sendo guardados dentro de um simples vetor na linha 5. Não precisei da matriz? Não. Só um vetor. Guardei os 5 dados ali. Poderia ser dentro de 5 variáveis. As 5 posições do vetor é como se fosse as 5 variáveis. Na linha 13, eu começo a criar o meu for para percorrer de novo a estrutura desse meu vetor e mostrar em tela todas as notas convertidas, todas as temperaturas convertidas. Tá ali, a conversão acontece diretamente no print.
temperatura já está lá dentro do nosso vetor e ele faz a nossa utilização da fórmula já existente de conversão. Leia um vetor de 5 valores inteiros e exiba os valores ímpares. Então eu quero aqui que a pessoa digite os valores do vetor e que isso seja procurado somente aqueles que são ímpares. Bora ver como isso resolve? Foi só um vetor, gente. Ele está pedindo, leia um vetor. Se pedir o vetor, se está pedindo uma estrutura que só recebe o vetor, que é necessário um vetor, para que eu vou mexer com a matriz? Vamos continuar só com um vetor simples. E aí, eu criei o nosso vetor, 5 posições, eles recebem ali os valores digitados a partir da linha 8 no for, os valores são inseridos, cada uma vez é pedido, digite um número, a pessoa digita de forma aleatória, do jeito que eu digitei ali, 3, 4, 5, 6, 7, e a comparação deverá vir através de um if, ali a partir da linha 12. É comparado cada um, se ele tem ali em si módulo, na linha 12 tem essa comparação, se tem resto. Se caso tiver resto, então logo ele é um ímpar, um número ímpar. E aí é mostrado item a item em tela, ali na linha 18, os números ímpares. Ele sai fazendo a contagem, guardando esses dados, o contador é adicionado, e aí é mostrado em tela somente os números ímpares. Na linha 18 vem os números ímpares são, e aí ele percorre somente o for, onde estão guardados ali dentro do vetor os números ímpares. Por isso que a gente criou 2 vetores, um vetor com 5 posições e um vetor ímpar, onde ele vai receber somente os valores que foram vistos com o resto, ou seja, os ímpares. Leia 2 matrizes 5 por 5, ou seja, uma matriz com 5 elementos em horizontal e 5 elementos ali de coluna também. Leia eles e faça um cálculo, que faça a soma entre elas. Isso é simples, gente. Criar essas variáveis, essas matrizes ali, a gente está criando ali na linha 4, eu já coloquei logo inserindo os valores foram inseridos, percorro o laço ali para mostrar cada uma delas em tela, a primeira a partir da linha 16, a segunda a partir da linha 22, e aí a soma acontece na linha 28, sem complicação nenhuma. Eu saio simplesmente ali na linha 31, fazendo a soma do item de posição na matriz 1 com a matriz 2 e mostro isso em tela. Ou seja, não tem complicação nenhuma, gente. É tanto que, se a gente for fazer algo como esse, a multiplicação, ao invés da soma, a multiplicação, o que eu tenho que alterar? Somente essa linha, ó, gente. Só, ao invés no processamento, a soma, eu utilizar a multiplicação. Então, eu consigo fazer multiplicação, divisão, o que quero que seja feito com os elementos da matriz, de uma forma bem simples, bem fácil. Uma matriz 2 por 2 que recebe caracteres, gente. É possível? Gente, é a mesma estrutura. É a string que a gente já viu. A mesma estrutura. Só que aqui, ao invés de receber da pessoa digitar números, ela vai receber caracteres. E percebam que aqui na linha 6, ao invés de ser uma matriz do tipo int, é uma matriz do tipo char. Ou seja, não tem complicação. Vai inserir caracteres, letras, é tipo char. Vai receber números, int, vai receber números com vírgulas, ponto flutuante, é float. Só muda isso, gente. Mas no caso, bem aí, a gente tem que tomar cuidado, porque como ele pede para cada posição de letras num float e a pessoa digitasse, o que acontece se a pessoa digitar a palavra pato na primeira pergunta? Acontece esse tipo de falha, bem aqui que necessita de um tratamento. Logo de cara ele preenche toda a estrutura, ele vai preencher toda a estrutura. E aí a pergunta fica repetida ali em vazio. Cuidado, ele preenche toda a matriz de uma só vez na resposta. Por último, vamos ver como é que é feito essa questão aqui, essa leitura, esse aqui, depois vocês têm que fazer e preencher ele todo, viu, gente?
Isso aqui é bem interessante. Eu tenho aqui um programa que lê o gabarito de uma prova e corrige as provas automaticamente de cada aluno, que eu for colocando ali as questões do aluno. Ou seja, é como um programa corrige aquele gabarito. Você foi lá, fez um concurso e aí tem as notas lá, ou as questões que você marcou no seu gabarito, e ele sai verificando. Não é uma pessoa que sai verificando item a item, mas é de forma geral, todos de uma só vez. A gente tem aí, ó, somente essa verificação onde inicialmente eu recebo todo o gabarito. Aqui, ó, eu recebo todo o gabarito e após receber todo o gabarito, eu saio depois através de uma matriz fazendo a comparação item a item ali no meu gabarito. Parece que é uma coisa complicada, mas não é, gente. Não é. É somente o uso da matriz, primeiro recebendo qual seria o gabarito da prova, de cada uma das questões, e depois fazendo essa comparação item a item. Então, muito tranquilo. A gente tem que entender o seguinte, que matriz, por mais que pareça que esses problemas sejam muito complicados, mas a utilização da matriz faz com que seu código fique bem conciso e bem pequeno. Turminha, aula excelente hoje, muita coisa, muito código para vocês experimentarem aí e fazer aí durante seu fim de semana. Então eu vou encerrando por aqui e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!